Boa noite e espero que o presente vídeo vos encontre a gozar de uma boa saúde e ótimo início da semana laboral. Hoje vim para responder uma questão relacionada com processo disciplinar. A questão é a seguinte: havendo um processo disciplinar a correr contra um determinado funcionário. No entanto, no decurso deste processo, o funcionário comete uma outra infração. Será que esta outra infração pode ser inclusa no processo disciplinar em curso ou terá que se instaurar um novo processo? Então, para respondermos essa questão, primeiro importa falarmos sobre o início do processo disciplinar. Nos termos do artigo 129 da Lei 4/2022, de 11 de fevereiro, que é o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, o processo disciplinar inicia-se por ordem do dirigente e em resultado da participação ou conhecimento direito da infração. Então, estamos a dizer que o processo disciplinar pode emergir de uma infração diretamente constatada pelo respectivo superior ou pelo respectivo dirigente, ou mediante uma participação submetida ao dirigente que tem o poder para mandar instaurar o processo disciplinar. E depois vai correndo a sua marcha no chão do artigo 130, 132, 133, e 134, 135, e depois tem a questão das fases no artigo 138, tem a conclusão do artigo 140. Então, eu não vi falar sobre a marcha processual, mas apenas responder a questão se, em função desse processo que está em curso, pode ou não correr no mesmo se o infrator, se o funcionário cometer uma outra infração no decurso do primeiro processo. A minha resposta é: em função da fase em que se encontra o processo, pode ser necessário instaurar um novo processo sobre a nova infração ou incluir a nova infração no processo em curso, mas isso depende da fase em que o processo se encontra. Vamos, em termos mais práticos. Se, por exemplo, o funcionário cometeu uma infração disciplinar e o processo ainda está na fase da participação ou na fase do dirigente exarar o despacho para a indicação do instrutor e do escrivão do respectivo processo, e neste intervalo dos dias em que o dirigente está a exarar o despacho para a nomeação do instrutor e o respectivo escrivão, o mesmo funcionário venha cometer uma outra infração. E eu percebo que, nesses casos, pode fazer-se a nova participação com o relato da nova infração e respectivos elementos de prova, se for o caso, e incluir-se as duas infrações no mesmo processo. No entanto, a resposta vai ser diferente se o primeiro processo já tiver a indicação do instrutor e do escrivão, já foi ouvido o arguido na audiência primária ou na audiência prévia audiência, e também já foi instaurada, ou aliás, já foi acusado. Nesses casos, o que se manda é abrir um novo processo sobre a nova infração praticada pelo funcionário. E também este novo processo deve correr em apenso, ou seja, deve correr juntos com o primeiro processo disciplinar. E é isto que nós encontramos no artigo 127 do EGFAI. Então, estamos a dizer aqui, em função dessas fases todas,
será necessário sim incluir no mesmo processo disciplinar a nova infração cometida pelo mesmo infrator se o primeiro processo ainda estiver na fase embrionária. Ou seja, se ainda não começaram com as fases, por exemplo, ainda não começaram com a audição do participante, a audição do presumível infrator. Se isto ainda não aconteceu, então pode-se incluir. E também se ainda não houve acusação, pode-se incluir. Mas se já tiver sido ouvido o presumível infrator e já tiver reduzido a acusação, então o que se manda é instaurar-se novo processo e este novo processo correr apenso ao primeiro processo. Então, é assim como funciona se o infrator cometer uma nova infração enquanto já tinha um outro processo instaurado. O vídeo vai ser curto, porque só queria responder essa questão. E também agora, pela delicadeza dos megas, eu acabei notando que quanto mais longo for o vídeo, também vai trazer dificuldades para que os que gostam de assistir os meus vídeos puderem acompanhar a matéria até o fim. Então, de hoje em diante, decidi que vou estar a fazer vídeos curtos, pelo menos para facilitar o acompanhamento dos mesmos, até que a situação dos megas seja revista, ou que voltemos ao antigo regime, ou às antigas taxas, que era unânime para todos. Até porque é discutível, porque se queremos tornar o nosso país digital e que a população que vive nas zonas recônditas tenha acesso à internet e agora voltamos a gravar as taxas, aí estaremos a limitar, até porque isto, o acesso à informação, o acesso às tecnologias, à internet acima de tudo, também é um dos direitos fundamentais do cidadão, porque faz parte da formação e informação do indivíduo como pessoa fundamental pela existência de tudo quanto nós temos neste mundo. Então, não se esqueçam também de ainda continuar a sugerir temas. Se inscrevam, compartilhem. Também podem sugerir críticas positivas ou negativas. E para hoje é tudo. Obrigado. Bom início da semana laboral e boa noite.